Temos polêmica. Andrés Pereira anunciado pelo Palmeiras e mandando indireta para o Flamengo. Revoltou muita gente nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo não curtiram nem um pouco a declaração de Andrés Pereira ao ser anunciado pelo Palmeiras. Tem também Internacional condenado a pagar ao Flamengo. Será que vão pagar? Porque eles devem e não negam, mas querem pagar quando eles bem entenderem. E tem também Vitor Hugo de saída, mais um de saída do Flamengo, e teve briga de 2 clubes da Série A por esse jogador. No fim das contas, ele escolheu um time por causa de um jogador, quer jogar ao lado desse atleta. Eu vou começar logo com a polêmica. Até o MC Pose falando nas redes sociais, não gostou nem um pouco, reclamando. A gente sabe como o cantor ele é muito flamenguista e como ele costuma comentar de Flamengo, mas não foi só ele. Eu vi muita gente nas redes sociais revoltada, em grupos de WhatsApp também, com o fato de Andrés Pereira ter ido para o Palmeiras e piorou a situação quando ele mandou uma indireta ao Flamengo. Eu interpretei como uma indireta. Agora eu estou fechado com o maior campeão do Brasil, disse ele. Eu vou pegar aqui as primeiras declarações de Andrés Pereira como jogador do Palmeiras. Abre aspas, o interesse que o Palmeiras demonstrou por mim foi muito especial e gratificante. Agradeço ao clube por me dar a oportunidade de vestir a camisa de um clube gigantesco. Não vejo a hora de chegar ao Brasil e jogar. Recebi inúmeras mensagens que me deram a certeza que tomei a melhor decisão quando aceitei a proposta do Palmeiras. Até comentei com meus pais e a minha esposa. Quando você percebe que uma torcida tão apaixonada quer que você venha jogar em um clube gigantesco, você se sente acolhido e seguro de que fez a melhor escolha. Por que será, né, Andrés Pereira? Por que será, né? Ele ainda meteu aqui, conheci a academia de futebol no ano passado com a seleção brasileira e fiquei muito impressionado. A gente não vê nem na Europa a estrutura que o Palmeiras tem. E pelo que me falaram, ela está ainda melhor. Trabalhar em um CT como o do Palmeiras é algo com que todo atleta sonha. O CT do Flamengo é horrível, né, Andrés Pereira? Você não falava a mesma coisa quando... Gente, olha só, na boa, eu não estou aqui dizendo ou querendo dizer que o Andrés Pereira tinha que ter vindo ao Flamengo. Não, na época eu era contra a permanência dele e hoje em dia eu não iria ser a favor da contratação dele. Embora o Palmeiras tenha contratado um baita jogador, um grande jogador e por uma, entre aspas, merreca, 10 milhões de euros, eles fizeram um grande negócio. Mas, mesmo se fosse o Flamengo pagando 10 milhões de euros por Andrés Pereira, eu não iria querer o retorno do Andrés Pereira. O Andrés Pereira, gente, ele é protagonista do maior erro da história do Flamengo. E isso não quer dizer que ele fez de propósito. Infelizmente aconteceu. Acontece no futebol. Mas aconteceu. E justamente contra o Palmeiras. O grande problema é que, quando ele estava lá fora, ou quando ele estava saindo do Flamengo, eu não me recordo a data exata, ele falou que se fosse para voltar para o Brasil um dia, ele só voltaria a jogar no Flamengo. E ele fez o quê? O que vários jogadores acabam não cumprindo. Esse é o grande erro de um atleta, um jogador de futebol. Eu, se eu fosse jogador de futebol, jamais daria uma declaração como essa. O Vinha, que hoje está no Flamengo, falou a mesma coisa na época. Aí na apresentação ele falou, eu só falei aquilo porque os jornalistas queriam ouvir. Beleza, vida que segue. O problema do Andrés Pereira é, ele cometeu o maior erro da história do Flamengo justamente contra o Palmeiras. E ele está indo jogar no Palmeiras. E quando ele chega, ele simplesmente diz que agora está fechado com o maior campeão do Brasil. Ele está mandando uma indireta ao Flamengo. Clube que perdeu um título de Libertadores porque ele teve uma falha bizonha. Ele poderia ter tido um pouco mais de respeito com o Flamengo. Mas é a minha opinião. Isso não quer dizer que eu esteja certo. E você do outro lado? E outra, repito, isso não quer dizer que eu estava querendo o retorno dele, mesmo ele sendo um grande jogador. Não. Eu não queria o retorno do Andrés Pereira. Para mim, esse jogador ia carregar essa cruz o tempo todo de ter cometido um erro. Se ele errasse um passe, a torcida iria vazar. Iria vaiar, desculpa. E olha, não é exagero dizer que Flamengo e Palmeiras podem chegar à final da Libertadores. E seria, no mínimo, engraçado, curioso,
ver o Andrés Pereira de novo numa final de Libertadores, só que jogando pelo Palmeiras dessa vez. Só que Flamengo e Palmeiras ainda se enfrentam no Brasileiro no Maracanã. Se ele não tiver lesionado, suspenso, ele vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. E aí, meu amigo, ele vai sofrer muito com a torcida do Flamengo. Vamos falar agora de Internacional, que foi condenado pela CNRD, enfim, a pagar ao Flamengo. Eu postei nas minhas redes sociais todos os detalhes. Eu tive acesso à sentença, ao documento de várias páginas, e a decisão foi condenar o Internacional a pagar 1 milhão de euros, 1.472.000 euros, 588,33 ao Flamengo por inadimplemento do contrato. Condenar o Internacional a pagar R$ 51.211,99 ao Flamengo a título de custas processuais. Declarar que o Internacional deve pagar ao Flamengo as demais parcelas previstas no contrato, sob pena de aplicação de sanções na forma do RCNRD. E condenar o Internacional a pagar R$ 467 mil aos patronos do Flamengo a título de honorários advocatícios. O Internacional pode recorrer e o Flamengo não está contente. Por quê? Porque entende que a CNRD demora muito para tomar esse tipo de decisão, para definir esses processos. E é verdade, olha quanto tempo isso está correndo. Olha quanto tempo. Para marcar julgamento de Bruno Henrique é rapidinho. Agora, na CNRD, um processo como esse demora muito. Gente, é um valor milionário. É um valor milionário. 1,5 milhão de euros, gente. Dá mais de, sei lá, 8 milhões de reais. É muita grana, cara. É muita grana. Então, a ver qual será a decisão do Internacional, se vai recorrer ou se vai pagar. Lembrando, como disse aqui na decisão, o Internacional tem que pagar as demais parcelas também, porque isso aqui é referente a algumas parcelas que estão em atraso. Tem as demais parcelas, que vai até 2027. Nossa, o Flamengo vendeu muito mal o Thiago Maia ao Internacional. A grande verdade é essa. Eu bato palma para a última gestão em negociação, mas essa negociação foi muito mal feita. Para finalizar nosso vídeo, Vitor Hugo, ó, tchau, tchau. Vai sair do Flamengo. Jogador que não estava sendo aproveitado, foi quase para Portugal, depois voltar atrás por conta da repercussão negativa. Pouco era relacionado por Felipe Luiz. Está sendo emprestado ao Santos até dezembro de 2026. Viaja domingo já. E a grande curiosidade dessa negociação é o Corinthians estava também ali na briga para levar o Vitor Hugo pau a pau. No fim das contas, foi o jogador que escolheu o Santos. Sabe por quê? Porque ele quer jogar ao lado do Neymar, e isso não é brincadeira, isso é sério. E zero julgamento, Neymar é ídolo de muito jogador, inclusive da idade dele, então, assim, zero julgamento, só que o Corinthians perdeu um jogador por conta do Neymar, então, enfim. Mas, galera, eu não tenho acesso ainda se foi obrigação ou opção de compra, mas o Flamengo está, digamos assim, na parte jurídica, muito bem protegido, porque se o Santos tiver que pagar o Flamengo, tem ali garantias bancárias, tá? Podem ficar tranquilos em relação a isso. Para finalizar nosso vídeo, galera, nesse domingo, a nova patrocinadora Master do Flamengo vai estrear, né, na camisa do Flamengo, vocês já sabem, e essa empresa está organizando uma série de ações, mosaico 3D, e sabe o que eu descobri? Que um dos cantores que vai estar participando dessa festa é o Alexandre Pires, galera. Quem aí é das antigas, gosta do Alexandre Pires, ele vai fazer um pocket show, um show pequenininho ali no intervalo, com cerca de 2 músicas no intervalo, para poder comemorar essa parceria aí que está se iniciando, e tomara que inicie com vitória do Flamengo. Para mim, o Flamengo é muito favorito para ganhar do Grêmio. Chega a ser engraçado a imprensa gaúcha jogando uma pressão muito grande para cima do Flamengo, e acho que esse vai ser o maior desafio do Felipe Luiz para esse jogo. Controlar o oba-oba entre os jogadores e fazer com que a torcida entenda que não vai ser todo jogo que vai ser vitória, show, como foi contra o Vitória. Ídolo do clube, Arrascaeta vive uma temporada mágica no Flamengo. Com contrato apenas até o fim de 2026, é sabido que o interesse do uruguaio é ficar. E após congelar as negociações por uma renovação, a diretoria deve retomar as conversas. Segundo o G, a diretoria rubro-negro já se planeja e dá prazo para retomar as conversas. Internamente, a ideia é voltar a discutir com o staff e jogador a partir da próxima data FIFA.
Com isso, o Flamengo tenta chegar a um acordo com Arrascaeta até dezembro, antes do ídolo entrar no seu último ano de contrato. No primeiro semestre, Arrascaeta e seu empresário abriram negociação com o Fla, e a diretoria solicitou a apresentação de uma oferta. A sugestão foi de novo contrato até 2028 com aumento salarial, mas a resposta inicial foi negativa. Em maio, o Flamengo congelou as tratativas, com uma lista de nomes para tratar de renovação. O último a passar por esse processo foi Varela. O compatriota de Arrascaeta tinha contrato até o final da temporada, e estendeu até o fim de 2027. Em 2025, o lateral soma 35 jogos, 1 gol e 3 assistências, contribuindo muito principalmente com versatilidade tática.